Capítulo 5. A carne é fraca. Nós, seres humanos, somos criaturas complexas. A natureza trina de nosso ser cria um ecossistema belo e complexo de espírito, alma e corpo. Quando esse ecossistema funciona conforme o projeto de Deus, é como poesia em movimento. Na verdade, Paulo disse: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2:10. A palavra grega para feitura é poiema, da qual deriva nossa palavra em português poema. Em outras palavras, nós, seres humanos, somos poema de Deus. Deus falou e nós nos tomamos sua mensagem viva para um mundo desesperado e morrendo. Paulo também escreveu: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3:2-3. Que figura maravilhosa do amor eterno do nosso Criador. Às vezes, contudo, nosso ecossistema trino complexo funciona mal e o poema de Deus não rima mais. Suas canções começam a ficar desafinadas em nós, por assim dizer. No capítulo anterior, exploramos a dimensão espiritual de nosso ser trino e o efeito que o reino demoníaco pode ter sobre nossa identidade. Neste capítulo, quero compartilhar algo que aprendi de maneira difícil há alguns anos acerca do lado físico de nosso ser trino. A noite escura da carne. Uma experiência terrível que passei reforçou o fato de que até mesmo como cristãos, nossa dimensão física, nossa carne, ainda é fraca. Não é mais maligna, mas é fraca. Como Jesus disse a seus discípulos que continuavam dormindo quando ele pediu para vigiar e orar: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Isto foi revelado a mim de uma maneira nova, começando com uma conversa que tive com Judy, a secretária de Bill Johnson. Ela me telefonou para dizer que o Bill estava doente, e que os médicos mandaram que ele cancelasse todas as viagens a fim de descansar por uns meses. Bill pediu para você assumir tantas conferências quanto puder enquanto ele está doente, Judy solicitou. Eu já tinha minha agenda cheia, mas Judy e eu nos sentamos e descobrimos uma maneira em que poderia voar de uma conferência para outra para cobrir a maior parte dos compromissos de Bill sem perder nenhum dos meus. Por quase 2 meses estive voando por todo lugar, de estado a estado. Pace a pace. Fuso horário a fuso horário. Meu relógio biológico ficou tão confuso que não conseguia dormir muito, não importa onde estivesse. Um dia, em meio a este redemoinho de atividades, em algum lugar na Austrália, estava me preparando para subir ao púlpito para falar quando meu celular tocou. Meu identificador de chamadas mostrou que era um membro íntimo da família. Pedi ao apresentador para adiar minha apresentação e saí para o saguão para atender ao telefone. Você está bem? Perguntei. Não, estou tendo ataques de pânico e totalmente assustado. O membro da família me respondeu. Tentei confortá-la, mas não tinha tempo para realmente chegar à raiz do medo naquela hora. Quando terminei de pregar, telefonei de novo e conversamos a fundo naquela noite. Tentei ajudar a pessoa a trabalhar com seus medos irracionais. Aquele primeiro telefonema se tornou em várias conversas por dias, enquanto eu cruzava o mundo fazendo conferências. Estava completamente física e emocionalmente exausto e tão cansado que minha imaginação começou a enlouquecer com pensamentos de si. Deitava acordado à noite imaginando a minha ente querida cometendo suicídio ou sendo levada para um hospício. Como isso poderia estar acontecendo? Fracassei com ela de alguma maneira. Minha cabeça estava girando. Estava em frangalhos, mas é muito difícil não atender ao telefone quando sua família precisa de ajuda. Tinha que manter minha agenda lotada e também tirar tempo para trabalhar isso com a pessoa. Bill estava ainda se recuperando e eu sentia como se todo o peso do mundo estivesse sobre meus ombros. Cerca de 3 meses neste pesadelo, meu filho, que é pastor na nossa equipe, veio ao meu escritório. Ele parecia em pânico. Qual o problema? Perguntei. Papai, acho que meu casamento acabou. Ele disse, cobrindo seu rosto com as mãos. Não, filho. Afirmei. Deus pode resolver isso. Mas não era para ser. Após 10 anos e 3 filhos, seu casamento acabou. Jason estava em frangalhos depois disso. Levou quase 2 anos para ele se recuperar.
Embora tenha passado por um divórcio, ele e os filhos estão indo muito bem agora. Você pode ler nosso livro em coautoria O Poder Sobrenatural do Perdão para a continuação desta história. A situação de Jason, contudo, veio junto com tudo mais que já estava lidando naquela época. Embora já estivesse completamente exausto, não conseguia dormir. Ficava acordado a noite toda imaginando os piores cenários. Como as crianças sobreviveriam a este divórcio? E se meu filho tivesse um ataque de nervos? Como iríamos dizer à nossa igreja que Jason, um dos líderes sêniores de nossa escola de ministério, estava passando por um divórcio? As especulações atormentavam minha mente. Enquanto os dias se transformavam em semanas, minha ansiedade crescia. Logo a ansiedade se agravou com ataques de pânico que ocorriam várias vezes por dia. Estava quase completamente incapacitado. A guerra que estava acontecendo em minha alma preocupava minha mente a ponto de quase não poder pensar em outra coisa. A menor coisa me aborrecia. A ansiedade se agarrou de tal maneira à minha alma que tinha medo de sair de casa. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia acordei sentindo que alguém tinha me derrubado dentro de um buraco negro. Comecei a desesperar da própria vida e perdi a vontade de viver. Perdi o apetite por comida, sexo ou qualquer outra coisa que normalmente gostava de fazer. Nos 3 meses seguintes, perdi 16 quilos. Estava tão deprimido que mal podia sair do sofá. Fui a vários conselheiros, inclusive um casal de profissionais, mas nada fez muita diferença. Estava tão desesperado que estava disposto a fazer qualquer coisa para sair da depressão. Finalmente concordei em seguir o conselho da minha médica e tentar remédios antidepressivos. Eu a chamo de minha médica, mas ela é na verdade uma enfermeira. Era alérgico aos 4 primeiros remédios que ela receitou, então levou uns meses até começar a melhorar. A médica também receitou remédios para me ajudar a dormir. Levei meses para concordar em tomar algo para aliviar meus sintomas. Tinha muito medo do que as pessoas iriam pensar de mim se soubessem que estava tomando remédio para a cabeça. Também estava confuso sobre o porquê Deus não tinha me libertado. Era isso um demônio de depressão? Estava com algum pecado secreto? Estava mentalmente doente? Isso teria um fim? Teria que tomar remédio para o resto da minha vida? Minha mente mantinha-se girando. O remédio causava efeitos colaterais desconfortáveis como calor e suor frio. Também me fazia sentir emocionalmente insensível. Mas a profunda depressão e ansiedade saíram de forma considerável e era capaz de agir quase normalmente. Cerca de 4 meses tomando antidepressivos, conversei com um amigo sobre meus sintomas e condição. Ele me disse que muitos anos antes tinha sofrido dos mesmos sintomas e depois de vários exames o médico finalmente descobriu que ele tinha um desequilíbrio hormonal. Voltei à minha médica e pedi para fazer um exame nos meus níveis de testosterona. Ela não achava que esse era o meu problema, mas concordou em fazer outro exame de sangue. Alguns dias depois, recebi os resultados. Quase não tinha testosterona em meu sistema. Imediatamente, ela receitou testosterona. Dentro de 60 dias, parei de tomar os remédios antidepressivos e para dormir. Depois de uma jornada de 10 meses pelo inferno, finalmente me senti plenamente normal outra vez. O que aprendi no inferno? Durante minha jornada de 10 meses pelo inferno, li todos os livros que pude sobre ansiedade e depressão. Descobri que ao mesmo tempo em que existem muitas opiniões que se diferem sobre o assunto de saúde mental, a maioria dos cientistas concordam sobre alguns temas comuns. Aprendi que literalmente centenas de reações químicas ocorrem em nosso cérebro em qualquer momento. Essas interações químicas têm um papel importante na maneira como sentimos, pensamos e nos comportamos. A maioria dos cientistas concorda que um composto químico chamado serotonina atua como neurotransmissor e é o principal catalisador da saúde mental e emocional. Antidepressivos como o Prozac estimulam artificialmente a produção de serotonina em nosso corpo e ajuda a equilibrar a química do cérebro quando há uma deficiência. Devo também observar aqui que outros neurotransmissores importantes como dopamina e norepinefrina podem afetar o humor também. Remédios também estão disponíveis para ajudar pessoas que sofrem de desequilíbrio nesses sistemas neurotransmissores. A maioria dos cientistas acredita que 4 fatores principais afetam a estimulação natural de serotonina em nosso corpo. Estes fatores são sono, luz solar, estresse e exercício físico.
É interessante notar como estes fatores foram afetados negativamente no século passado. Por exemplo, um estudo recente revelou que desde a invenção da lâmpada elétrica, uma pessoa normal dorme 1 hora a menos por noite. Acrescentaria que a televisão, a internet e o entretenimento em geral também são incentivos que geram empolgação e nos fazem ficar acordados até mais tarde e dormir menos. O segundo fator que tem um papel importante é a quantidade de tempo que passamos no sol, ou não passamos. Desde que mudamos da era agrícola para a da informação, muitas pessoas vivem e trabalham em áreas internas. De forma simples, as pessoas em países desenvolvidos não passam tanto tempo do lado de fora quanto seus ancestrais. Estresse é o terceiro fator na produção de serotonina. Uma pessoa comum hoje está exposta a mais notícias ruins em uma semana do que alguém há 50 anos ouvia em um ano. Acrescentasse a isso, que é quase impossível descansar em nossa cultura. Existem tantas maneiras de se manter em contato com as pessoas: telefone celular, correio de voz, e-mail, mensagem de texto, bips, Skype, e chat, redes sociais. A lista é quase sem fim. A era da informação torna quase impossível dar um tempo às pessoas. Há também o relógio do tempo. Nossas agendas diárias são planejadas em volta dos minutos. O dia tem 1440 minutos e, para a maioria de nós, cada um deles é discutido com meses de antecedência. Para piorar, enquanto estamos em qualquer reunião, normalmente estamos recebendo mensagens de texto, telefonemas ou bips, tornando impossível nos concentrar plenamente na tarefa em mãos. Acrescente-se a isso o fato que a maioria de nós tem empregos que não exigem muita força muscular, mas que sobrecarregam nossas mentes ao máximo o dia todo. Não é de se admirar que estejamos tensos o tempo todo. Provavelmente o fator que tem o maior efeito negativo sobre nosso estado mental, entretanto, seja a mudança cultural na indústria de transportes. Com a invenção de carros, aviões e trens, as pessoas caminham muito menos. Fazemos apenas uma fração do exercício que as pessoas faziam há 100 anos. Pense sobre isso. Quantas pessoas você acha que se exercitavam na academia na era agrícola? Não havia necessidade disso devido aos desafios físicos das suas vidas diárias. É verdade que estes 4 fatores, sono, luz solar, estresse e exercício físico, são os principais catalisadores para a produção de serotonina em nosso cérebro. Então não é preciso ser um gênio para entender por que tantas pessoas estão tomando antidepressivos para se sentirem normais nesta geração. O que faz o desequilíbrio dos hormônios ainda mais complexo é que a serotonina não pode ser medida. Não há exame de sangue ou qualquer outro exame para isso que você possa fazer para determinar o nível de serotonina no cérebro. A reprodução de serotonina permanece de certa forma um mistério, e a sua ciência permanece subjetiva. Por exemplo, existe debate sobre serotonina e sua interação com o sono. A falta de sono em uma pessoa resulta em níveis reduzidos de serotonina? Ou a serotonina de alguma forma primeiro fica baixa no corpo da pessoa, o que então faz a pessoa perder o sono? Os profissionais mantêm várias opiniões em relação à natureza catalisadora da química do cérebro. Acrescentasse a isso o fato que os avanços científicos estão ocorrendo quase todos os dias nesta área, e alguns irão provavelmente suplantar os dados neste capítulo antes que este livro chegue às lojas. É suficiente dizer que a química do corpo é um fator importante no bem-estar do nosso espírito, alma e corpo. Pensamento tripolar. Em minha temporada no inferno aprendi que nosso espírito, alma e corpo estão tão intrinsecamente entrelaçados que é impossível afetar uma parte sem direta ou indiretamente influenciar as outras duas. Tome, por exemplo, a cor púrpura. Todos sabem que púrpura não é uma cor primária, é o resultado da mistura de azul com vermelho. Uma vez que o azul e o vermelho são misturados, te desafio a separá-los de novo. Nosso ser trino é similar. Muitas vezes falamos sobre espírito, alma e corpo como se eles vivessem em caixas separadas, mas a realidade é que a vida na verdade não acontece desta maneira para nenhum de nós. Nosso ecossistema trino flui junto com uma complexa série de interações. Os problemas podem se originar ou estar enraizados em uma dimensão, mas não demora muito. Experimentamos os sintomas resultantes em todas as 3 esferas da nossa identidade. Em meu livro Desenvolvendo um Estilo de Vida Sobrenatural, compartilhei que Deus me mostrou que era seu desejo curar a pessoa inteira. Considere o caso do homem coxo na Porta Formosa no livro de Atos. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda.
Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo andando e saltando, e louvando a Deus. Atos 3, 6, 8, ênfase acrescentada. O homem andou porque ficou fisicamente curado. Ele saltou porque ficou curado emocionalmente. E louvou a Deus porque ficou espiritualmente restaurado. Quando uma dimensão do nosso ser trino está enferma, ela afeta nosso ser inteiro. Quando entendemos isso, faz sentido o Senhor trabalhar para restaurar a pessoa inteira. Meramente curar nossos corpos seria somente uma solução temporária, parcial. Se junto com aqueles a quem ministramos devemos chegar à verdadeira inteireza, é essencial que entendamos como esse sistema trino interage um com o outro e como isso afeta nossas vidas e a saúde de nosso ser total. Quando tive a crise, não entendia o que estava errado comigo porque meus sintomas eram multidimensionais. Minha mente estava em profunda dor, meu corpo exausto e meu espírito debaixo de constante ataque. A perturbação onde meu problema se originou era tão confusa que literalmente era responsável por metade do meu estresse. Pensamento do espírito. Com o tempo, percebi que nosso cérebro recebe informação de 3 fontes. A primeira fonte de influência sobre nosso pensamento é nosso espírito. Paulo disse: "E vos renoveis no espírito do vosso entendimento." Efésios 4:23. Em outras palavras, temos a capacidade de pensar a partir do espírito do nosso entendimento. Sabemos que se alguém tem um espírito maligno, isso afeta o modo como ele pensa. Quer ele esteja endemoninhado ou apenas debaixo de ataque espiritual, os combatentes do inimigo estão influenciando seus pensamentos. Falamos sobre isso no capítulo anterior. Nosso espírito lida com o mundo das trevas o tempo todo porque Jesus disse que o acusador dos irmãos está acusando nosso espírito dia e noite. Apocalipse 12:10. Porque Deus nos projetou para sermos espiritualmente complacentes, na maioria das vezes não estamos conscientes que este nível de negatividade esteja acontecendo ao nosso redor, até que nossas necessidades espirituais chamem nossa atenção para resistir proativamente a estas forças. Quando precisa de reforços, uma das maneiras do nosso espírito se comunicar com nossa mente consciente é através de sonhos. Um sonho em que estamos sendo perseguidos, mas somente podemos correr em câmera lenta com frequência, é uma maneira do nosso espírito dizer que precisa da nossa ajuda para prevalecer contra os agentes inimigos. Talvez precisemos jejuar, orar mais, ou nos focarmos em algum aspecto da guerra espiritual que ajuda nosso espírito a se proteger de um ataque demoníaco. Pensamento do corpo. Estamos todos cientes de determinados químicos, comida e hábitos de sono que afetam nosso físico ou mente natural. Se não dormimos o suficiente ou se tomamos certos medicamentos, isso afeta nossa maneira de pensar. Nossa mente natural está também muito ocupada orquestrando um ecossistema inteiro que está literalmente nos mantendo vivos. Está realizando tudo isso abaixo do nível consciente. É maravilhoso que nossa mente natural faça funcionar nosso corpo inteiro, e raramente sequer pensamos sobre isso. Nossa mente natural tem um exército à sua disposição para quando qualquer tipo de guerra biológica vir contra nosso ser físico, ela coloca em combate milhões de soldados chamados anticorpos para combater por nós. Nossa mente natural sabe de coisas que não deixa ciente a menos que precise de nossa contribuição. Mas se nosso corpo encontra uma batalha que requer nossa atenção, ele nos envia um sinal em forma de dor para que possamos participar tratando da doença. Se quebrarmos uma perna, nossa mente natural sabe que não pode curar a quebradura sem que estejamos cientes de que necessitamos parar de andar sobre a perna o tempo suficiente para curá-la de dentro para fora. Nossa mente natural, portanto, nos envia uma mensagem em forma de dor que diz: "Ei, companheiro, saia dessa perna enquanto estamos trabalhando nela." Pensamento da alma. Nossa alma é o terceiro membro do nosso ser trino. Muitas vezes chamamos esta dimensão de pensamento de processo do coração. Estou totalmente convencido que nosso coração, alma, conhece coisas que os outros 2 elementos desconhecem completamente. O coração sente sua maneira através da vida, e é sensível às emoções. Da alma vêm as coisas fundamentais intangíveis, ilógicas, mas com frequência, importantes do nosso ser. A alma é o lar onde coisas como amor, paixão e misericórdia residem. Se, por exemplo, alguém fere seus sentimentos ou uma pessoa próxima morre, isso afeta a maneira como você pensa. Sua alma lida com feridas e decepções o tempo todo.
Mas quando ela fica sobrecarregada e precisa da sua ajuda para se curar, com frequência envia sinais em forma de dor emocional como depressão, ira ou pesar. Davi disse do Senhor: refrigera minha alma. Salmos 23:3. A interação trina. Nosso corpo, alma e espírito funcionam de forma interdependente, pois eles não meramente habitam, mas coabitam nosso ser. Em Samuel, Ana estava perturbada de forma terrível porque era incapaz de ter filhos. Ela foi ao templo para orar, e fez tanto drama enquanto orava certo dia que Eli, o sacerdote, pensou que ela estava bêbada. Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. E Samuel 1h15, ênfase acrescentada. Veja que ela estava atribulada no espírito, mas derramou sua alma. Este é um exemplo lindo do relacionamento interdependent entre a alma e o espírito. A raiz do seu problema era que ela estava atribulada no espírito, mas isso estava também afligindo sua alma. Posso olhar de volta em minha crise agora e compreender que, embora minha depressão tenha me afetado emocional e espiritualmente, na verdade estava enraizada na dimensão física da minha mente e corpo. Eu ignorei vários sinais de alerta que minha mente estava enviando meses antes que eu completamente desabasse e esgotasse. Estava exausto, mas continuei pressionando a mim mesmo, racionalizando que não tinha escolha. Muitos dias, deitava no chão durante a adoração, antes de falar e caía no sono. Fiquei tão cansado de ministrar às pessoas que as fiz ficar ressentidas. Estava continuamente sobrecarregado com o pensamento de que não tinha nada mais para dar. Tomar qualquer decisão durante aquela época me deixava ansioso. Ainda assim, ignorei todos os sinais e em pouco tempo eu era física, emocional e espiritualmente um caso perdido. Já conhecer estresse, ansiedade e guerra antes, mas desta vez era tão intenso que não podia fazer-me sair do sofá por mais que tentasse. Diferente do ataque demoníaco que experimentei anos antes, essa crise estava enraizada em meu corpo. Recostei-me lá completamente incapacitado por quase 3 meses. Pessoas em todo o mundo oravam por mim e me encorajavam. Contudo, até a química do meu corpo se estabilizar, eu não conseguia atuar. Tenho que confessar que nunca acreditei em antidepressivos. Quando pregava, tinha na verdade, feito pouco caso de quem os usavam. Ainda acho que eles não são a cura em longo prazo para muitas pessoas. Acho que podem muitas vezes mascarar questões mais profundas em nossas vidas. Medicamentos antidepressivos, contudo, podem exercer um papel importante para ajudar as pessoas a funcionarem. Algumas pessoas que sofrem de deficiências neurotransmissoras crônicas são ajudadas de forma tremenda com esses medicamentos. Muitos profissionais de saúde acreditam que por danos no cérebro ou predisposição genética, algumas pessoas não têm a capacidade física de regular os níveis químicos do cérebro normalmente. Se você pensar um pouco, nunca diríamos às pessoas que têm diabetes na igreja que se elas passassem mais tempo com Deus ou orassem mais, poderiam parar de tomar insulina, a não ser, é claro, que Deus as cure. No entanto, é isso que sugerimos às pessoas cujo desequilíbrio químico tem uma causa física. Embora nosso cérebro seja um órgão como os pâncreas, vemos os distúrbios de humor que têm raízes em nosso físico de maneira muito menos aceitável. Acho que precisamos estender mais graça às pessoas nesta área. Não podemos compreender a intensidade da depressão e ansiedade a menos que tenhamos passado por isso, e nem todo desequilíbrio químico significa um demônio. Às vezes precisamos dar permissão às pessoas para usarem medicamentos se precisarem, algo que é, a propósito, um grande não em muitos círculos cristãos. Com frequência essas pessoas são envergonhadas por tomarem tais medicamentos. Em resultado, elas esperam mais tempo que deveriam para buscar ajuda médica e retardam a cura. Sei disso porque sou uma dessas. Fui encorajado por pessoas cuidadosas, bem-intencionadas a não tomar medicamentos, mas depois de meses de inferno e centenas de horas de pesquisa decidi que precisava de mais atenção médica. Meu objetivo neste capítulo é ajudar você a entender melhor nosso ser trino e como cada uma das nossas 3 partes afetam as outras, para que, se você se encontrar em uma situação como eu estive, possa buscar o tipo de ajuda que precisar e ser completo. Meu conselho a qualquer um que esteja lidando com altos níveis de depressão, ansiedade e exaustão por períodos longos é agir. Sei que isso pode parecer impossível. Para mim era. Como disse, não me movi do sofá por 3 meses.
Contudo, você pode fazer algumas coisas que o ajudarão nesse processo. Primeiro, consulte um respeitável profissional de saúde e faça um exame físico completo, inclusive sangue com teste de hormônio. Se a parte física da sua mente que regula a química do cérebro está funcionando mal, é preciso intervenção médica. Também recomendo que você leia outros 2 livros. O primeiro é From Panic to Power de Lucinda Bassett. O segundo é Who Switched Off My Brain? Controlling Toxic Thoughts and Emotions de Dra. Caroline Leaf. Já dei pelo menos 50 livros destes. Eles realmente me ajudaram nas horas mais escuras. Ambos contêm riqueza de informação sobre a química do cérebro e como desintoxicar seus pensamentos. Outra coisa importante é cuidar do seu corpo agora mais do que nunca. Faça o que puder para dormir. Force a si mesmo para se exercitar mesmo quando não sentir vontade. Coma alimentos saudáveis mesmo quando não estiver com fome. Fique distante do açúcar e da cafeína. Tome sol o quanto puder e mantenha-se ocupado. Trabalhe duro no cultivo de momentos otimistas também. Assista filmes e faça coisas que te fazem rir bastante. O riso é um remédio natural. Cerque-se de bons amigos que te apoiem nesses momentos difíceis. Acredite em coisas positivas que dizem sobre você, mesmo que as palavras não lhe pareçam verdadeiras. O mais importante, ore para Deus curar e restaurar você. Lembre-se quem você é e de quem você é. Por último, quero encorajá-lo dizendo que isso irá passar. Nos últimos anos, conheci centenas de pessoas de todas as classes sociais, inclusive várias pessoas famosas mundialmente, que passaram por esse tipo de situação em algum ponto da vida. Eu sei que quando você está em meio a isso, seu temor é: vou viver assim a minha vida toda? A resposta é não. Isso sempre passa. Você ficará bem.